Meu amigo, torcedor vascaíno é revoltante, tá? É de fato um absurdo, pois quando se trata de Vasco da Gama, tudo joga contra. Parece que é de fato todos contra o Vasco. E sobrou para o presidente Pedrinho, que é o principal responsável hoje pela instituição. STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, está fazendo de tudo para punir o presidente do Vasco da Gama. E eu vou trazer isso aqui para você neste vídeo da tarde desta sua segunda-feira. Além disso, falar também sobre Renato Portaluppi, que hoje, pela parte da manhã, teve seu último treino com o elenco antes de enfrentar amanhã o Audax Italiano dentro de São Januário, que vem por aí, o martelo já está batido, o elenco titular, time titular definido. Além disso, também tem a torcida do Vasco fazendo show, polêmica, também amigo torcedor vascaíno com a diretoria do Vasco da Gama e muito mais para você aqui e agora neste seu Fala Gigante. Segundo vídeo apenas dessa sua segunda-feira, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor vascaíno. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vambora então, né? Deixa o seu like, é muito importante. Quero começar aqui, primeiramente, falando sobre o que aconteceu, é claro, na manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa, treino realizado na manhã desta segunda-feira, o último treino de preparação do elenco do Vasco antes de enfrentar a equipe do Audax Italiano amanhã, à noite, dentro do Caldeirão de São Januário, jogo importante, válido pela segunda rodada, né, da Copa Sul-Americana. O Vasco terá pela frente um adversário considerado muito fraco, muito frágil, muito limitado. O jogo vai acontecer às 21 horas, os ingressos não foram esgotados, a expectativa não é de casa cheia dentro de São Januário, principalmente pela ideia que Renato Portaluppi tem muito clara com relação à Copa Sul-Americana. Renato já disse em diversas oportunidades que a Sul-Americana não é para ele uma prioridade, que o Vasco da Gama não trata a Sul-Americana como uma competição importante, né? Principalmente nessa fase inicial, que é a chamada fase de grupos. Uma fase em que o Vasco tem que olhar neste momento para outras competições, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Então, após uma semana cheia, né? Para você ter noção, com mais de 10 mil quilômetros encarados entre Buenos Aires e Belém, o Vasco terá 7 dias diretos, dessa vez no Rio de Janeiro, enfrentando amanhã o Audax Italiano e no próximo sábado a equipe do São Paulo. A sequência sem viagens, por mais, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, que haja uma semana cheia de jogos, traz a possibilidade para Renato Portaluppi aliviar um pouco a parte física desse elenco. E a tendência para esse jogo de amanhã contra a equipe da Copa Sul-Americana é que o Renato ele coloque um time, assim como foi na terça-feira passada, majoritariamente por reservas, jogadores formados nas categorias de base do Vasco, mas também possa dar uma mesclada com alguns jogadores do time titular. Jogadores que não são aqueles atletas que o Renato olha e fala, eu confio nele, né? Como, por exemplo, é o caso do Calma Barros. O Hugo Moura tá ali, cara. Não é um jogador de 100% confiança. Como é o caso do ataque, o Rojas. É uma incógnita, diferente do Andrés Gomes, do David. A ponta direita do Vasco ainda não tem um nome. Então, o jogo de amanhã contra o Audax é um jogo para o Renato testar, fazer testes, ver jogadores que, quem sabe, podem tomar essa vaga no time principal. Assim como foi o JP, foi bem na terça-feira passada, pelo destaque que teve, ganhou uma oportunidade na partida do último sábado
contra a equipe do Remo. Mas é um jogo fundamental para o Renato Gaúcho observar. Ainda não se sabe se Renato Portaluppi estará ou não na beirada de campo nessa partida de amanhã, ou se o auxiliar irá, né, comandar a equipe. Tudo ainda é uma grande incógnita e com certeza nas próximas horas dessa segunda-feira teremos essa informação de como estará o Vasco, agora sim, na terça-feira, amanhã, dentro de São Januário. Um jogo importantíssimo para o nosso Vascão, um jogo, é claro, que tem a sua valência, um jogo que tem a sua importância principalmente dentro da competição e vamos esperar aí para ver o que irá acontecer. O Vasco vencendo vai a 4 pontos, poderá chegar à liderança do grupo dependendo do resultado de Olímpia no próxima rodada. O Olímpia que venceu esse mesmo Audax Italiano na semana passada na primeira rodada e é o adversário a ser batido pelo Vasco da Gama na competição. A ver, amigo, qualquer novidade, é claro, eu vou trazendo aqui a vocês, mas o treino de hoje, com toda certeza, já fez Renato Gaúcho definir qual será o time do Vasco da Gama amanhã contra a equipe chilena. E vamos falar sobre esse absurdo, né? Essa revolta, amigo torcedor vascaíno, porque por uma pressão feita da CBF, olha que loucura, a CBF inclusive está querendo extinguir no futebol brasileiro a cultura do roubo, né, entre aspas, e por isso, a partir de agora ela vai exigir severas e mais fortes punições a dirigentes, a técnicos e a jogadores que usarem de entrevistas para atacar árbitros no futebol brasileiro. A Procuradoria do STJD, diante dessa situação, ela recorreu de um julgamento que na semana passada ela absolveu o presidente Pedrinho, presidente do Vasco da Gama. A Procuradoria do STJD ela absolveu o presidente por aquela confusão que envolveu o presidente Pedrinho e o árbitro Lucas Torezin, após aquela partida que aconteceu dentro do Mineirão, que o Pedrinho vai para cima do Lucas Torezin, reclama, critica o árbitro pela postura da arbitragem na partida contra o Cruzeiro naquele domingo dentro de Minas Gerais, né? Então, a Procuradoria do STJD, diante disso, recorreu do julgamento e teremos um novo processo nesse próximo dia 15 de abril, quarta-feira, e o dirigente, presidente Pedrinho, poderá pegar um gancho grande. Olha que loucura, cara. Há um julgamento, o Pedrinho é absolvido e a Procuradoria do STJD recorre ao julgamento, pedindo para que ele aconteça de novo para punir o Pedrinho. Cara, é surreal. A frase contra tudo e contra todos, ela define muito bem o que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Coitado do presidente Pedrinho, que, sendo presidente do Vasco, tá assim, tá exposto a coisas ridículas, ao meu ver, como essa. E, sinceramente, se na quarta-feira a decisão for mudada, for alterada, é estranho, cara. Vai ser meio esquisito. Mas vamos ver. Qualquer novidade, é claro, também eu vou trazendo para vocês, mas ao meu ver é um absurdo, é completamente revoltante, amigo torcedor, o que pode acontecer. Revoltante também, amigo torcedor, é o que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama, tá? Eu, Lucas, eu sou muito sincero com tudo que acontece. Eu costumo falar, né, aqui nos meus vídeos que eu não tenho rabo preso com ninguém. Ainda bem, cara, eu agradeço muito. Eu tenho uma influência bem legal hoje dentro do Vasco da Gama, dentro da torcida Cruz Maltina. Tenho uma influência que ela, inclusive, ultrapassa o campo torcida. Ela chega, sim, de certa forma, a campo gestão, dirigentes, jogadores, técnicos. Isso acontece com os vídeos aqui do nosso canal e com todo o conteúdo, né, que eu, Lucas, acabo produzindo para as redes sociais. E mesmo assim eu não tenho rabo preso. Eu, quando tenho que falar, eu falo. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Essa é a grande realidade. E a gente tem visto hoje, e eu, Lucas, eu vou ser sincero com aquilo que eu falo. Uma vergonha quando se trata dos esportes olímpicos do Vasco da Gama. Olhando há 5 anos atrás, é uma melhora absurda. Mas, diante daquilo que hoje se vê, é uma vergonha. O Vasco da Gama, ele está rebaixado do NBB.
Novo Basquete Brasil, a primeira divisão do Campeonato de Basquete Nacional. O Vasco da Gama foi rebaixado para a segunda divisão. O Vasco da Gama no futsal, ele tem passado muitas vergonhas. Disputou recentemente uma competição e foi muito mal, inclusive, se eu não me engano, ele sai da competição sem vencer nenhum jogo. E o futsal hoje do Vasco da Gama, assim como todos os esportes olímpicos, eles estão na mão de uma pessoa. E eu nem quero falar o nome dessa pessoa, porque o meu intuito não é criticar a pessoa, mas é criticar a sua gestão. Tenho certeza que é muito vascaína, ela inclusive. Eu a sigo nas redes, eu vejo a vascainidade dela, eu vejo que ela vive para isso. Mas não está dando certo. Não está encaixando. Os resultados não estão aparecendo. Por uma modalidade olímpica, se os resultados não aparecem, o dinheiro não volta, né? O dinheiro não aparece também. E se o resultado não aparece, o dinheiro não aparece, você está gastando dinheiro com aquilo que não tem um retorno. Então, logo, logo, amigo, isso vai acabar. Porque não tem sentido. E tínhamos, há algum tempo atrás, alguém que trabalhava, amava o clube e fazia os resultados aparecerem. Mas saiu de uma hora para outra. E essa pessoa ela se posicionou nas redes sociais. E eu, Lucas, faço questão de trazer o posicionamento dele. Porque eu achei muito Vasco, muito coerente. Sem questão política. Mas campo e bola, como se diz, ou quadra e bola. Foi o Ortega, que era o responsável pelo basquete do Vasco. E fez um basquete que estava apagado, sumido, esquecido, voltar. Se liga só. Só se importa com o futebol e também tá tudo certo. Óbvio, tem que se importar mais com o futebol, porque é onde, né, a grande visibilidade vem. Mas o basquete do Vasco hoje pode ser rebaixado pelo Flamengo ainda por cima. Então você imagina a merda que isso é. Então lembrando, para começar antes de tudo, não é uma crítica ao Pedrinho, que para mim vem fazendo um trabalho, cara, bem legal, independente de eu não falar com o Pedrinho mais, não ter nenhuma troca. Eu não sou o vascaíno idiota que vou ficar torcendo, não. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, tá fazendo o que pode, então a crítica não é ao Pedrinho, porque eu acho que ele tem problemas maiores para se preocupar do que com o basquete, o futsal ou outras coisas, tá? Então, assim, a crítica não é para ele, sim para quem colocou lá. Então, a gente sabe que tem um presidente olímpico lá que faz merda atrás de merda. Foi uma pessoa que fez de tudo para eu sair dali, foi quem envenenou a cabeça do Pedrinho, da minha pessoa, e eu não tenho papo nenhum para falar, não tenho medo de ninguém. Então, assim, a maior briga, né, com o Pedrinho foi por achar que eu queria tomar o lugar, algum momento, pô, irmão, tô 34 anos, a chance de eu ter algum cargo importante lá dentro do Vasco, pra mim, na minha cabeça, era nenhuma, tá? Só que com a repercussão de uma parte da galera da torcida vendo os trabalhos que a gente vem feito, eles pediam. Porém, então vamos lá, algumas questões, né? O basquete do Vasco hoje tá rebaixado, o qual, quando eu estava lá, a gente foi pra Sul-Americana, ficamos em 4º lugar, brigamos por título, tipo um moleque, né, eu tinha 32 anos, fazendo tudo isso. E na época falaram, ele só faz isso lá de dentro mesmo, tá? Da galera da diretoria, dessa galera que eu tô falando, ele só faz isso porque tá com o Vasco, ele só faz isso porque tá com o Vasco. O Vasco faria sem o Ortega. Tá aí, tá provado que não, tá provado que acabei de sair, foram rebaixados. Né? E eles não quiseram acabar com o projeto pra não dar essa parada assim, se o Ortega sair vai acabar o projeto, a gente vai dar moral pra ele. Essa era a questão deles. Não, vamos manter só pra falar que vai ter, só que esquece que basquete o pessoal vê, cara. O pessoal vê. Quando a gente tinha basquete lá, galera, a gente chegou a colocar mais de 100 mil pessoas simultâneas no YouTube, tá? Os jogos batiam toda hora 2 mil pessoas lá dentro do São Januário. Então, assim, tá aí. E quantidade de merda feita, né? Assim, conseguiram tanto, mano, falar que o Ortega não era importante. E tá aí, acha que qualquer um faz, tá rebaixado. E tu acha que não pesa? Primeiro. Então, assim, eu fazia contratos no qual eu sabia que eu podia cumprir. Eu tinha acordos com patrocinadores que eu sabia que eles não me deixar na mão. Eu fazia tudo certinho. Tá? Igual quando foi no futsal. O futsal, ele começou, quando eu entrei lá, tinha R$0, tá? Era o Diego ali na raça pra fazer. Eu comecei a entrar, no primeiro ano de futsal, eu consegui 1 milhão no primeiro ano pra conseguir movimentar o futsal. E começou a rodar depois do futsal e fomos campeões carioca depois de 21 anos. E ali eu fazia parte do elenco também, então eu treinava de vez em quando e tal. Por que eu fazia isso? Porque os patrocinadores vinham através de mim, não vinha porque era através do Vasco. Vinha através de mim, junto, claro, com a força do Vasco. Então, eu tinha que estar ali presente, jogando. Então, às vezes, eu ia treinar 2 vezes na semana, não ia treinar 4, porque não dava. Eu sou empresário, eu não sou jogador. Então, igual eu faço na Portuguesa aqui agora, eu treino uma vez ou outra. E é assim. E o presidente do Vasco Olímpico, junto com outras pessoas lá, fizeram minha caveira, me perturbavam, porque, cara, eu treinava 2 vezes na semana e não 4. E eu sei que muita gente pode não gostar de mim, de falar, o Ortega faz isso, faz aquilo. Galera, eu não tô aqui pra agradar A, B ou C. Muita gente não vai gostar de mim, como muita gente vai gostar. Isso aí é o fato. Uma coisa que é inegável é que o que eu fazia lá dentro era muito bom, né? Era um nível, assim, bem legal. E aí a torcida começava a gritar, bandeirão. Então, assim, tinha uma grande parte da torcida, 90%, apoiava muito o que eu estava fazendo.
E nunca foi minha vontade subir de degrau, estar na política do Vasco. Zero, até hoje eu não tenho essa vontade e não penso em ter também. Então começou a minar, a galera começava a minar. A querer me expulsar do futsal, porque eu treinava 2 vezes, não 4, sendo que eu colocava o dinheiro lá, não do meu bolso, mas eu arrumava os patrocinadores pra fazer. Tá? Então eu vou lembrar outra situação que saiu, pra quem não sabe, que eu estava tentando fechar um patrocínio pro Vasco, de 45 milhões de reais por ano pro futebol. Eu já coloquei 2 patrocínios de futebol, né, que veio do oriundo do basquete e tá no futebol. E eu ia colocar mais um de 45 milhões por ano. Tentaram me tirar do negócio, que o patrocínio chegou a cair, mano. Que a galera falou, não, só fecha através dele. Então, cara... Então, resumindo, galera, isso é só uma das picas que vai acontecer, né? Eu fazia a parada com maior paixão, maior amor. Não vou negar que eu tenho, uma mágoa do caralho. Tenho uma mágoa do caralho de como me trataram lá. Porque por conta da torcida, tipo, sempre apoiar muito, sempre ver o que eu fiz, o que eu me doei, que eu me doava pra aquilo ali, tá ligado? E nunca foi minha intenção estar na política do Vasco. Já me chamaram pra ficar na chapa de vice-presidente. Eu não aceitei, eu não quero. Então, assim, não é minha intenção. Então, 34 anos, eu não gostaria dessa carga agora pra minha vida, tá? Então, assim, não tem nenhuma intenção. Mas agora, esse é o grande problema do Vasco. Ego, vaidade. A gente que é torcedor, vê, quando você entra ali dentro, é uma nojeira muito absurda, que você fica enojado ali. A galera os mais velhos, mano. A galera mais velha com medo de perder a bocada. Então, assim, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Mas, enfim, galera, isso aí só pra lembrar. Vou fazer o último story. Isso é só a ponta do iceberg, tá? O rebaixamento do Vasco é só a ponta do iceberg, tá? Vai ter muito mais merda ainda. Então, contratos têm que ser cumpridos. Então, quando a gente fechava um patrocínio, galera, eu sabia que isso ia ser cumprido. Tinha muita gente que prometia um monte de fundos, e aí, meu irmão, eu não fechava, porque eu sabia que ia dar merda. Então, você tem que ser um pouco inteligente. A gente tem que pensar assim, cara, colocar pessoas em cargo administrativo que elas deram certo. Se a pessoa nunca fez nada na vida que deu certo, como que ele vai administrar um clube? Entendeu? Então você tem que, pensar muito bem nisso, porque aquilo ali, um clube não deixa de ser uma empresa. Então você coloca um monte de cara que faliu 5, 6 empresas para gerir um clube daquele tamanho, vai fazer merda, meu irmão. A verdade é essa, tá? Então é isso, galera. Eu acho que esse ano no futebol, acho que a gente pode esperar coisas boas, acho que o time tá melhorando, acho que a gente tá com o técnico legal, tá com o time legal. E como eu falei, não é uma crítica ao Pedrinho, tá? Acho que ele tá fazendo o que pode nesse mandato aí, tá legal. Mas enfim, tamo junto, vambora. Amigo, o Ortega era uma espécie de SAF do basquete do Vasco da Gama, uma espécie de SAF também no futsal do Vasco. O Ortega foi uma pessoa que não era envolvido com a política do clube e ela virou pro Vasco da Gama e falou assim, eu me coloco à disposição do Vasco para fazer acontecer o futsal, para fazer acontecer o basquete. Pode ser, o Vasco abriu as portas, o Ortega renova, né, a quadra de São Januário que estava largada para a utilização da mesma para o basquete. O basquete do Vasco da Gama, que estava esquecido, retorna, ganha jogos, volta a disputar, volta a aparecer, contrata um grande técnico que era o Léo Figueroa, que fez um excelente trabalho, inclusive no Vasco da Gama durante todo o período do Ortega. O Vasco que estava voltando a dar alegrias ao torcedor que gosta do basquete. Mas agora, infelizmente, o Vasco da Gama cai para a Série B do Campeonato Brasileiro na modalidade. É uma vergonha. A política do Vasco, infelizmente, sempre atrapalhando com tudo. Tenso. Mas, amigo, é isso, cara. Se você concorda, deixa clara a sua opinião nos comentários. Coloque aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Essas coisas, elas me chateiam demais, tá? Mas vamos que vamos. Curta esse vídeo, compartilhe, ajudem o nosso crescimento. Como eu sempre falo aqui no canal, é claro. Saudações. Vasco. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.